Bom dia, pessoal do terceiro. Boa tarde, pessoal do terceiro. Olha lá. Vamos trabalhar sobre combustíveis fósseis, petróleo e os hidrocarbonetos. Atualmente, o petróleo é um dos recursos naturais dos quais nossa sociedade é bastante dependente. A primeira pergunta que nos vem à cabeça é: como se formou o petróleo? O petróleo e os hidrocarbonetos. Segundo uma das teorias mais aceitas, o petróleo formou há milhões de anos, quando restos de animais e vegetais mortos se depositaram no fundo de mares nas vizinhanças da terra firme. Esses restos foram sendo lentamente cobertos por sedimentos, por exemplo, fragmentos de calcário, areia, que com o passar dos anos se transformaram em rochas, chamadas de rochas sedimentares, por exemplo, calcário e arenito. Abaixo da superfície, sob efeito de alta temperatura e de alta pressão aí existentes, restos orgânicos de animais e vegetais sofreram, ao longo de milhões de anos que se seguiram, transformações químicas bastante complexas, formando o que hoje conhecemos como petróleo, um líquido viscoso e geralmente de coloração escura. A palavra petróleo vem do latim petra, pedra, e oleum, óleo. Devido às circunstâncias em que foi formado, o petróleo é encontrado em poros existentes em rochas do subsolo, quer em terra firme, quer sob o mar. Geralmente vem acompanhado de água salgada, do antigo mar ali existente, e de gás natural, que é uma mistura gasosa contendo principalmente metano, CH4. O petróleo é constituído fundamentalmente por compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio, chamados hidrocarbonetos. No petróleo existem hidrocarbonetos cujas moléculas possuem de 1 até mais de 30 átomos de carbono. Alguns exemplos estão aqui, ó. Essa molécula, 1, 2, 3, 4, é o butano. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que vocês vão ver mais para frente, que é o pentano. E aqui são ramificações da cadeia principal, que é a cadeia mais longa. E aqui eu tenho um outro que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 carbonos. Muitos combustíveis de uso diário são mistura de hidrocarbonetos, derivados do petróleo, gás de cozinha, gasolina, querosene e óleo diesel. A queima desses combustíveis representa no momento uma das maiores fontes de energia para a humanidade. Trata-se de uma fonte não renovável de energia. Além dos hidrocarbonetos, há no petróleo, em pequenas quantidades, substâncias contendo nitrogênio, oxigênio e enxofre. Este último é a pior impureza do petróleo, existindo nele como parte de substâncias compostas, H2S, e substâncias orgânicas sulfuradas, isto é, contendo elementos de enxofre. O enxofre deve ser retirado do combustível, pois causa mau cheiro aos produtos da queima, atrapalha o funcionamento do motor e faz com que o combustível fique corrosivo, e também um dos responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. Uma questão resolvida. O que é petróleo? Por que ele é considerado economicamente importante? O petróleo é uma mistura formada por hidrocarbonetos, esses compostos formados unicamente por átomos de carbono e hidrogênio. O petróleo tem grande importância econômica por ser uma das principais fontes de energia utilizadas atualmente e também por se constituir em uma fonte de matéria-prima para vários produtos da indústria. 2. Quais explicações são dadas para o processo de formação do petróleo? Você diria que o petróleo faz parte da biosfera? Explique. Acredita-se que o petróleo tenha sido formado pela decomposição dos seres vivos submetidos durante milhões de anos a altas pressões e temperaturas, na presença de pouco ou nenhum oxigênio. O petróleo faz parte da biosfera porque é formado em ambientes onde existe ou existiu vida. 3. O petróleo é uma mistura? Justifique sua resposta. O petróleo é uma mistura, pois é composto por várias substâncias, por exemplo, metilciclopentano, ciclohexano, dimetilciclopentano. 4. O que é refino do petróleo? O refino pode ser descrito como uma série de operações de beneficiamento do petróleo bruto para que se obtenham produtos específicos. No refino, o petróleo bruto é submetido à destilação fracionada e os resíduos são redestilados, dependendo do que se deseja. Alguns produtos obtidos nessa destilação podem ser submetidos ao processo de craqueamento, alquilação e reforma.
5. Cite alguns materiais que podem ser obtidos a partir do refino do petróleo. São obtidos então gás natural, GLP, gasolina, querosene, gasóleo, óleos combustíveis e lubrificantes, como parafina, vaselina e ainda asfalto e piche, etc. Agora, o petróleo como fonte de combustível e matérias-primas. Fundamentalmente, podemos dizer que o petróleo tem duas grandes aplicações. A primeira delas é como fonte de combustível, a segunda é como matéria-prima para a indústria, ou seja, reagentes para reações químicas, que realizadas em indústria, adequadamente equipadas, permitem a obtenção de novas substâncias de interesse da sociedade. Em ambos os casos, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus compostos. Essa separação pode ser bastante geral e fornecer as frações do petróleo, que são misturas de substâncias nele presente, e que têm pontos de ebulição relativamente próximos. Entre as frações mais conhecidas temos o gás de cozinha, a gasolina, o querosene e o óleo diesel. O processamento do petróleo, visando a obtenção de suas frações, é realizado em refinarias de petróleo. Após essa separação mais geral, cada uma das frações pode sofrer processos mais elaborados de fracionamento, que fornecem substâncias com alto grau de pureza destinadas à utilização como matéria-prima na indústria petroquímica, e o nome para designar o ramo da indústria química que utiliza esses derivados do petróleo com a matéria-prima para a fabricação de novos materiais. A destilação do petróleo. Então eu tenho um destilador do petróleo e aqui são as frações que são separadas de acordo com a temperatura de fusão. Então, ó, o gás, a gasolina, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes. Olha o número de carbonos. O gás de 1 a 4, a gasolina de 5 a 10, a temperatura de ebulição. Olha lá, assim que eu obtenho essas frações de 40 a 175 graus Celsius, eu vou obter a gasolina. O gás é abaixo da temperatura ambiente. O querosene de 175 a 235 e assim por diante. E as aplicações? O gás é um combustível e matéria-prima industrial. A gasolina, o querosene e o óleo diesel são solventes, combustíveis ou matéria-prima industrial. E os lubrificantes são óleos e graxas para lubrificação. Eu tenho ainda, na saída da destilação, resíduos que podem ser também utilizados como piche e asfalto. Legal? O gás natural. Denomina-se gás natural a mistura de gases aprisionada em bolsões no subsolo de algumas regiões, geralmente aparece junto com o petróleo, evidenciando a origem comum de ambos, que foram formados a partir de restos de antigos organismos marinhos. Embora sua composição seja bastante variável, dependendo do local onde é encontrado, o constituinte majoritário é sempre o metano, CH4. Outros componentes são etano, propano e, geralmente em quantidades menores, butano, metilbutano, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, nitrogênio e outros. A principal aplicação do gás natural é como combustível. Para as indústrias, ele apresenta algumas vantagens em relação ao carvão e ao óleo combustível. Seu transporte é bem mais simples, é levado por uma tubulação gasoduto até o local da utilização. Sua combustão emite menos monóxido de carbono e dióxido de enxofre do que o carvão mineral ou os derivados do petróleo, e não deixa resíduos nos fornos e nas caldeiras. No Brasil, é usado há alguns anos em veículos motorizados. Uma questão resolvida. Como foi formado o gás natural? Onde ele pode ser encontrado? Você diria que o gás natural faz parte da biosfera? Justifique. O gás natural é um combustível fóssil e foi formado pela decomposição de matéria orgânica durante milhões de anos. Ele é encontrado em rochas porosas no subsolo, em geral, em uma camada acima da reserva de petróleo. No entanto, as rochas porosas que armazenam o gás podem estar em locais onde não se encontra a reserva de petróleo. O gás natural faz parte da biosfera, pois é encontrado na região do planeta onde existe ou existiu vida. 2. Quais os principais constituintes do gás natural? O gás natural é constituído principalmente por metano, de 50% a 70%, dióxido de carbono gasoso, de 20 a 25%, e uma pequena proporção por água e outros gases, como butano, propano, etano, nitrogênio e o sulfeto de hidrogênio.
3. O gás natural precisa passar por um tratamento antes de ser enviado às linhas de transmissão? Por que deve-se retirar o vapor d'água do gás natural? Sim, ele passa por um tratamento. E a água é retirada para evitar a corrosão das linhas de transmissão. Lembra que ele é passado por tubulações. 4. Que problema ambiental pode ser agravado se o sulfeto de hidrogênio presente no gás natural não for eliminado? A combustão do sulfeto de hidrogênio forma óxidos de enxofre, poluentes atmosféricos, que intensificam a acidez das chuvas. Agora vamos fazer os exercícios. Olha lá, pessoal, exercício 1. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção de componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Nesse processo eu tenho a transformação das frações do petróleo em moléculas menores. Então, o craqueamento é o processo então que eu vou quebrar as moléculas maiores. Legal? Olha lá o 2. Os hidrocarbonetos de menor ponto de ebulição obtidos a partir da destilação fracionada do petróleo estão presentes no gás de cozinha, que é o butano, é uma mistura de butano mais propano. Eles são então os que têm menor ponto de ebulição.